O Alisson tá falando ali no grupo ali, ele não tá aqui online, sobre o assessor, que dá para diminuir a comissão e tal, mas tipo assim, tem tetos, né? Dependendo do assessor que a pessoa tem as carteiras, né? E aí, de acordo com as carteiras, tem o assessor, né, que tem uma carteira maior, tem o assessor do varejo, que ele vai oferecer para todo mundo, que é o caso do Alisson ali, que chegou, né, ofereceram para ele um CRI do Madeiro, né, que é a empresa aquela de hambúrgueres, CDI mais 4. Aí a gente, né, fez uma resenha ali no grupo ali, que CDI mais 4, os FIIs de papel têm esse carrego maior. Então, assim, claro que os FIIs vão estar na renda variável e o CRI vai estar na renda fixa por causa da volatilidade, mas mesmo assim tu, né, perde um pouco a liquidez do CRI, porque tu não vê a volatilidade dele, só que tu está correndo um risco extremo de um negócio quebrar daqui a pouco e aí tu ficar sem aquele investimento, né? Enquanto que o FII de papel faz uma gestão de um portfólio de CRIs, que aí não é com a gente, aí ele vai pegar um pequeno percentual e vai alocar onde tem mais riscos. Eu até falei que a gente poderia, né, dar uma destrinchada em alguns fundos de papéis, os mais tradicionais, e ver se a gente acha um CRI do Madeiro, por exemplo. Eu acredito que não tenha. A gente vai encontrar talvez BR Foods, né, que lança CRI a todo instante, que é a dona da Sadia, Perdigão, né, entre outras marcas. Talvez da Marfrig, que vende os hambúrgueres normalmente, tipo o McDonald's, Burger King, talvez o Madeiro. Madeiro eu não sei, porque dizem que ele vem, eles têm toda a verticalização, né? Eles têm as fazendas, aí das fazendas, eu não sei se eles arrendam ou eles têm próprio, mas por que eu falei do Madeiro ali que estava quebrado? Porque eles chegaram a anunciar um IPO em 2019, por aí. E aí foi todo um burburinho o porquê do IPO. E naquela época se falaram porque eles queriam liquidar as dívidas. E muitos fundos de investimentos que investem neles desde antes, desde quando era startup, os caras querem sair. E aí o único meio de sair é com a emissão, né, com a IPO. E aí na época a gente chegou a falar sobre e não era um bom negócio, pelos números que estavam ali apresentados, e foi cancelado depois. Chegou a sair prospecto e tudo mais. E aí eles estão emitindo e rodando dívida, né? Só um pouquinho desligar a água ali que ferveu. Fala aí, Rubens. Sim, tipo, se a gente for falar de Madeiro aí, né, de assessor, por exemplo, quando a gente fala de assessor, o assessor, ele é um funcionário, né, e ele não, nem sempre ele escolhe o que ele vai oferecer, né, muitas das vezes a própria instituição para a qual ele trabalha vai determinar qual é o ativo, né, que ele vai oferecer ali, qual é o investimento que ele vai oferecer para um determinado grupo de pessoas. Por exemplo, o Madeiro agora precisa fazer essa emissão desse CRI, ele precisa conseguir captar para poder ter esse dinheiro para poder financiar as dívidas dele e tudo mais e não falir, não quebrar. Então, com certeza, eles contratam, de certa forma, esses distribuidores para oferecer para o varejo, né, para a galerona. Aí você coloca aí CDI mais quase 5% praticamente ali. A gente está falando de uma rentabilidade de quase 20% ao ano, né? Basicamente isso é o que os bancos estão cobrando no consignado hoje, né? Em média aí 1,8, 1,6 ao mês no empréstimo consignado. Então, assim, basicamente seria quase que o mesmo risco. E é como o Simon falou, a gente já tinha falado disso aqui antes, sobre é melhor você investir em um fundo imobiliário de CRIs, né, do que você investir diretamente em um CRI, pelo fator do risco. Ah, mas eu quero investir diretamente para não ter intermediação do fundo imobiliário por causa dos custos que o fundo imobiliário tem, e isso diminui um pouco o retorno. Beleza, só que aí você está falando de um fundo imobiliário que tem N ativos dentro da carteira, alguns pagando até mais do que esse CDI mais 4,5% aí, só que isso está o quê? Está dissipando ali dentro da carteira dele, diminuindo, né, a questão do risco, porque ele vai ter lá 60, 70, 80 CRIs dentro da carteira e um pouquinho do patrimônio do fundo em cada um desses CRIs. Dessa forma, você vai ter um risco muito menor. Agora você pega, compra o CRI, você está falando de deixar, sei lá, vamos supor que investimento mínimo de 10 mil reais. Você está falando que você vai deixar 10 mil reais
preso ali até 2027, se não me engano, era 2027 que estava ali quando eu vi a conversa, por 2 anos, preso por 2 anos. Você não vai ter liquidez, não tem como você resgatar. No risco de uma empresa do setor de alimentação, que é um setor tão arriscado quanto o setor de varejo, né? Margens apertadas, qualquer escorregada vai para prejuízo. E é uma empresa que quer manter uma função de crescimento que eu acho que não seria o ideal para eles. Eu acho que primeiro se arruma a casa para depois pensar em se continuar a crescendo. Agora os caras quer trocar o pneu do carro andando, aí não vai rolar. Eu acho um risco desnecessário, né? Igual eu falei ali para eles, a questão do assessor, você não estava escutando. Uhum. O assessor, algumas coisas ele escolhe o que ele vai oferecer, mas outras coisas a empresa para a qual ele trabalha, para a qual ele precisa, determina que ele tem que oferecer, né? Uhum. Porque assim, tem uma empresa grande, conhecida, que precisa captar, eles contratam esses distribuidores e os distribuidores vão falar para os assessores oferecer, porque eles querem a empresa quer a comissão. E até porque, por exemplo, assim, depois no futuro, a própria corretora, ela vai ser quem vai fazer as emissões, né? As emissões de IPO, né? Follow-on. Então, eles meio que empurram goela abaixo. E aí, claro, tem gente que vai porque vê exatamente aquilo ali, vê o prêmio. Pô, CDI mais 4, aí o cara faz os cálculos. Pô, o CDI tá 13 com mais 4, 17%. Pô, tá bom, né? Sim, tá bom. Tá praticamente, igual eu falei aqui, tá praticamente o que o banco tá cobrando num empréstimo consignado, pô. Que tá cobrando uma parte de 1,6 ao mês, que dá mais ou menos 18, 19% ao ano. Então, assim, olha o risco disso, entendeu? E olha que o empréstimo consignado tem muito menos risco do que você pegar um CRI desse, por exemplo. Eu acho que não vale a pena. Dilui esse risco em um fundo de CRI, que vai ter lá 60, 70, 80 CRIs dentro da sua carteira, dentro do seu portfólio, com prêmios iguais a esse ou até maiores que esse, né? Sem ter esse risco de você, e sem ter essa questão do dinheiro preso. O preço do dinheiro, você vai ali, vende 2 dias, o dinheiro está na tua conta. Então, você também tem a questão da liquidez. Isso é importante também. É uma coisa que as pessoas não se ligam, pensa. né? Não pensa assim, vou perder o dinheiro, beleza, mas né, uma hora vai precisar. E aí, olha só, tu vai precisar, mas tu não vai poder resgatar. Ou se tu puder resgatar, tu vai perder a rentabilidade. E aí o que tu vai fazer? Vais mexer no teu fundo imobiliário, vais mexer na tua ação, porque uma hora tu vai precisar de dinheiro. Sim. Então não compensa isso aí. Porque assim, cara, uma coisa que eu colocaria na minha estratégia de investimento. Renda fixa, sempre com liquidez diária. Falou no máximo um LCA, uma LCI para 90 dias. Só que aí, por exemplo, eu costumo, como eu tenho a minha receita da prefeitura e eu tenho uma receita fora parte que eu edito vídeo, tudo mais, recebo. Aí no outro ano eu vou fazer a declaração de imposto, eu tenho que pagar o ajuste, muitas vezes. Então eu sei que eu vou precisar desse dinheiro só o ano que vem, então eu pego uma LCI, uma LCA que está pagando ali 90% do CDI sem imposto de renda. Aí eu posso deixar, só que aí, por exemplo, ela é 6 meses, então eu só invisto nela até julho, porque quando chegar janeiro que eu vou precisar do dinheiro para pagar o ajuste do imposto de renda, ele já vai ter liquidez. Então assim, tem que ser muito bem pensado. Agora, você ficar 2 anos para assumir o risco de uma empresa que está perto de falir, com uma dívida bilionária, entendeu? Com o dinheiro preso, é um risco que eu acho que você está correndo à toa. Tem coisa boa pagando se tratando bem de aí. renda fixa, sim. Exatamente. É um risco que, né?